Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara. Estamos começando a nossa primeira aula do quarto bimestre. Estamos na reta final para encerrar o nosso ano letivo. E o tema da nossa aula de hoje será a hidrosfera. Gente, na nossa aula presencial, eu vou tratar com os alunos sobre os nossos últimos assuntos, finalizando a parte de climatologia. E aí na aula presencial eu estou tratando sobre os impactos ambientais na atmosfera, certo? Então essa aula que ela necessita sim de mais recursos, né? De um debate mais aprofundado, eu deixei para a nossa aula presencial. E aí, no bimestre passado, nós tratamos sobre a dinâmica interna e externa do planeta, falamos sobre os processos que atuam na formação e conservação dos solos, certo? Falamos sobre a atmosfera, tentando entender a sua composição, a sua organização e a sua dinâmica. Falamos sobre a distribuição dos climas, tanto no Brasil como no mundo, né? Finalizando aí o capítulo 9 do livro 8 do livro didático de vocês, certo? Então, na aula presencial, a gente vai ver os assuntos do capítulo 9, tratando sobre a parte de impactos ambientais no clima. E nessa aula de hoje, né, essa aula, videoaula, eu vou tratar sobre a água, certo? Sobre a hidrosfera, que é a esfera que reúne toda a água que está presente no planeta, certo? Nós vamos tratar sobre a distribuição da água, o problema da escassez da água e sobre a conservação desse recurso natural. Também eu vou trazer nesse estudo alguns conceitos-chave que são importantes que vocês tenham domínio, que vocês se apropriem, porque eles poderão aparecer em algum momento na vida de estudo de vocês, certo? E aí a gente vai trazer também um breve estudo sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Tudo isso está fundamentado no capítulo 10 do livro didático de vocês, que está disponível tanto na forma impressa, na biblioteca da escola, como na forma de PDF no site da escola. Para a gente começar a falar sobre a água, é interessante a gente entender sobre a disponibilidade desse recurso e a sua distribuição. Primeiro é interessante a gente entender que a superfície do planeta é 75% coberta por água. Então, se a gente pegar o planeta Terra, nós vamos perceber que 3/4, né, apenas um quarto do planeta é composto por água. Está fora da água, está composto por minerais e rochas, né? Ou está emerso, ou seja, está fora da água. Então, 75%, né, quer dizer, quase o planeta todo está coberto por água. Entretanto, gente, essa grande quantidade de água que existe no planeta, ela é quase toda salgada. E aí a gente pode perceber nesse gráficozinho aqui que quase toda a água do planeta ela é salgada. 97,5% é água salgada e apenas 2,5% dessa água ela é potável ou pode ser utilizada para o consumo, certo? Desses 2,5%, tirando esses 2,5%, a gente ainda vai ver que nem todo essa água doce, essa água que não é salgada, está disponível para a utilização dos seres humanos. Por quê? A gente tem 69% dessa água congelada presa nas calotas polares, né? Então está no Polo Norte, no Polo Sul, nas geleiras e nas grandes calotas que estão
no alto das grandes montanhas. Então, essa água ela não está totalmente disponível para os seres humanos, né? Para a captação dos seres humanos. Ainda temos 29% dessa água doce nas partes subterrâneas, certo? Uma parte delas está disponível para a utilização dos seres humanos, mas nem toda ela é possível de ser capturada, certo? Capturada, tratada, etc. O que sobra? 0,9% que está na biomassa, né? Ou seja, dentro dos organismos vivos, na forma de vapor da atmosfera, ele está disponível no ciclo hidrológico, né? 0,9%. Dentro do nosso organismo tem água, certo? E aí entra dentro desses 0,9% dos outros. E 0,3% é toda a água que a gente pode consumir, que está presente nos rios, lagos, lagoas, riachos, né? Que é a água que nós chamamos de água superficial, que é a água que está disponível para a nossa utilização, certo? Então, logo de cara, a gente percebe que o planeta Terra tem muita água. Contudo, nem toda essa água está disponível. Na verdade, uma pequena porcentagem dessa água está disponível para a utilização dos seres humanos, certo? E aí, o que está acontecendo? Essa pequena quantidade de água que está disponível para os seres humanos ainda tem um outro problema, porque essa água ela não é distribuída de maneira homogênea. Ela está concentrada em alguns territórios e existem muitas áreas do planeta que não possuem disponibilidade nenhuma de água, certo? Então a gente precisa entender essa dinâmica, essa lógica. Por quê? Porque a água ela é um recurso essencial, não só para os seres humanos, gente. A água ela não é só essencial porque você bebe água. Todas as atividades econômicas que os seres humanos e as sociedades realizam necessitam de água, certo? Então, sem água, nada acontece. Certo? A gente está vendo agora, no Brasil, um sério problema com relação à energia. Por quê? Porque está faltando água, tá certo? Então, se faltar energia, todas as outras atividades econômicas do Brasil, elas vão parar. Elas vão entrar num colapso, porque não tem energia. Então vejam como esse tema ele é um tema importante e por isso eu trouxe ele para essa aula, antecipei esse assunto devido à sua importância, tá bom? Então a gente tem que a água do planeta ela tem uma grande abundância, uma pequena porcentagem está disponível para os seres humanos e essa quantidade que está disponível para os seres humanos, ela ainda não é bem distribuída, certo? Então, necessita que se tenha uma política, não só uma política nacional, uma política municipal, mas uma política global, porque é a humanidade, são os seres vivos do planeta Terra que dependem desse recurso para a sua sobrevivência. E aí eu coloquei aqui um aspecto interessante, do relatório da ONU, que em 1990, cerca de 13% da população mundial vivia em cidades. E em 2014, segundo o mesmo relatório, passou de 13% para 54%. E a ONU, ela coloca esse dado aqui no seu relatório porque a população urbana, as pessoas que vivem nas cidades, elas acabam consumindo mais água do que a população rural. E aí a gente tem que entender o seguinte, não é que no campo não se utilize tanta água, porque a gente tem, por exemplo, aqui que a atividade que mais consome água é a agricultura. Coloquei esse gráfico aqui para a gente entender. E a agricultura, ela é uma atividade rural, certo? Então, 70% da água que é utilizada hoje é destinada para a agricultura, certo? 22% para a indústria, né? Indústria, comércio, né? E
8% para uso doméstico, ou seja, para as pessoas. Então, o que a ONU está chamando a atenção aqui? Que houve um aumento nesse consumo doméstico, certo? E também acabou gerando uma pressão para o aumento nos outros consumos, porque o crescimento da população urbana gerou uma pressão para o aumento no consumo de água, tá certo? Que ele chama aí, ó, consumo doméstico per capita, tá bom? Então, o modo de vida que está sendo difundido, inclusive no campo, que é o modo de vida urbano, mesmo as pessoas que vivem no campo hoje, elas querem viver igual as pessoas da cidade, então elas estão consumindo mais água. Eu estou tratando aqui sobre a questão do modo de vida, viu, gente? E aí é interessante a gente fazer uma reflexão acerca disso. Que se a gente está com esse problema, que está aumentando o consumo de água, então a gente precisa começar a ter um alerta para a possibilidade de a gente ficar sem esse recurso, certo? Ah, professor, mas são uma enorme quantidade de água do planeta que existe disponível que é salgada. Mas, gente, a água salgada, a água do mar, ela é uma água muito cara, porque ela precisa passar por um processo de dessalinização, certo? Então, essa água, ela só deve ser utilizada, ela só deve ser considerada em última análise, certo? Em último caso, em última instância. Por quê? Porque ela é uma água muito cara, que aí não compensa a sua utilização. Nosso país, gente, apesar de nós estarmos numa região no Nordeste que é muito seco, que tem um déficit hídrico, e a gente está vivenciando aí, que a gente vê na televisão, a questão da falta de água lá na região Sudeste, mas o Brasil é um dos países que mais tem água no mundo. O território brasileiro, ele possui 2 das 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, que a maior é a bacia do Amazonas, está no Brasil, e a nona, que é a bacia do Rio da Prata, e aí o Rio Paraguai, que faz parte dessa bacia, também está no Brasil, certo? Então nós temos 2 das maiores bacias hidrográficas do mundo. Além disso, nós temos os 2 maiores aquíferos, que é a água subterrânea, também no território brasileiro, que aqui é o Alter do Chão, na região da Amazônia, e o aquífero Guarani, certo? Existem estudos, estimativas, né? Não é uma coisa totalmente certa, mas existem estimativas que dizem que o aproveitamento dessa água do aquífero Guarani, ela poderia abastecer a população mundial por 20 anos. Quer dizer, todo o consumo mundial de hoje, durante 20 anos, tirando água só do aquífero Guarani, teria água para abastecer, certo? Mas existem outros especialistas que dizem que isso é utópico, que isso é uma ilusão, porque nem toda essa água está disponível para ser retirada do solo, tá bom? Então, é uma grande quantidade de água, sim, que pode ter um aproveitamento para a utilização humana, sim, mas a gente deve fazer algumas reservas em relação a isso. Um dos graves problemas do abastecimento do Brasil trata-se sobre a questão da distribuição da água. Como eu estava falando, há regiões no Brasil que têm uma grande quantidade de água. Vejam aqui essa parte em azul escuro, na Amazônia. Nós temos aí uma enorme quantidade de água per capita, quer dizer, por habitante, né? E existem regiões no Brasil que não tem água. Que aí ele marca 2 pontinhos em vermelho aí. Entre a Paraíba e o Pernambuco, né? E outro aí no sertão da Bahia, certo? Na Bahia e no Pernambuco nós temos aí 2 regiões que têm uma grande escassez d'água. Uma coisa interessante que a gente deve perceber nesse mapa é que houve a inclusão de São Paulo, aqui do Vale do Rio Tietê, como uma região com pouca disponibilidade de água. Veja aí que ela está pintada de laranja, assim como o Nordeste brasileiro, o polígono das secas. O que faz com que
São Paulo seja incluído nessa categoria de uma região que tem uma pequena disponibilidade de água, não se trata da quantidade de água em si, mas do tamanho da população. Veja que nesse quadro aqui, gente, ele trata a questão per capita, ou seja, por pessoas, tá certo? Então, em números absolutos, ainda tem muita água na região sudeste, mas tem tanta gente lá que a água não é suficiente para o abastecimento. E aí, por isso, a crise que nós estamos vivendo hoje. Quem quiser se aprofundar, nós temos aqui no texto, né? Pode estudar no texto aí, apresenta aí as porcentagens de água disponível em cada região. A região com maior disponibilidade de água é o norte do Brasil, depois o centro-oeste, depois a região sul, depois o sudeste e por último, o mais seco, com menor disponibilidade de água é a região nordeste. A ONU alerta também, gente, que um dos graves problemas está relacionado também com a questão do desperdício e da contaminação. Isso acontece, gente, porque além da quantidade de águas que a gente tem não ser o suficiente para abastecimento de toda a população, além dela ser mal distribuída, ainda nós vamos perder uma grande quantidade de água através dos vazamentos, certo? Do desperdício, né? Que vai acontecendo nas grandes cidades, que vai acontecendo nas casas das pessoas, nos vazamentos que vão acontecendo nas ruas, certo? Então, o desperdício de água, ele gera uma pressão muito grande sobre os recursos, fazendo com que a gente tenha crises hídricas, certo? Então, não é o único responsável, mas ele agrava o problema, tá certo? E quando eu tenho a contaminação dos mananciais, essa água se torna imprópria. Acaba até, inclusive, prejudicando, gente, o fato da água ser um recurso renovável, porque ela se renova no seu ciclo. E quando eu gero essa contaminação, eu acabo até prejudicando a capacidade de renovação desse recurso. Porque a água da chuva vai cair, vai entrar num rio contaminado e essa água não vai ser disponibilizada para a utilização. Então, é necessário desenvolver políticas de saneamento básico, políticas de controle sanitário, para que a gente não tenha problemas no nosso abastecimento, certo? E aí é interessante a gente ver esses dados aqui, ó. Não basta ter água, é preciso ter água limpa. A última pesquisa dos indicadores do desenvolvimento sustentável do IBGE, publicada em 2012, mostra que a falta de saneamento é um dos maiores problemas do país, porque grande quantidade do esgoto não é tratada e é lançada diretamente em rios, lagos, represas, inclusive aqui na nossa cidade, no oceano, certo? Gerando aí problemas de saúde pública na população, né? E produzindo aí impactos na preservação do meio ambiente, tá certo? Então, é interessante a gente tocar nesse assunto, porque existem várias formas diferentes de contaminação da água, certo? Seja através da superexploração, que vai gerar aí, no caso, a escassez de água, certo? Eu vou ter um uso extraordinário, vai gerar uma pressão muito forte, o rio, o riacho, a lagoa, o açude não vai conseguir comportar e vai acabar produzindo aí a falta de água, certo? Vai exaurir completamente a reserva, certo? Quer dizer, exaurir, vai secar. A poluição também é um dos fatores que vai gerar esse problema da escassez da água, né? E aí nós temos várias fontes diferentes de poluição que eu coloquei aqui no texto para vocês, que vocês podem visualizar aí no desenhozinho, né? A questão do uso, descarte incorreto do lixo, a falta de saneamento, a questão dos cemitérios, né? Vazamento de substâncias tóxicas da indústria. E outro grave problema que nós temos é a impermeabilização dos solos que acontece na nossa cidade. Fortaleza, gente, é uma das cidades que mais tem água no nosso estado. Ah, mas a gente é abastecido por água que vem dos açudes de fora. Pois é, mas a nossa cidade, ela tem muita água. O problema é que a gente não pode utilizar essa água por conta da contaminação.
Vejam os rios que tem próximo às casas de vocês. Dá para você tomar banho, pegar essa água e beber? Não dá. Então veja que nós temos os recursos, mas a gente não pode utilizar devido à poluição. Então isso é uma questão, um problema muito sério. E a impermeabilização é quando eu coloco asfalto, cimento, telhados, fazendo com que a água da chuva não infiltre, certo? Coloquei aqui, gente, uma relação de nomes que estão relacionados aos rios, certo? Que é interessante que vocês vejam os significados, certo? Eu não vou tomar o tempo da aula fazendo a leitura deles, mas é interessante que vocês vejam esses nomes. Por exemplo, a posição que você está em relação ao rio. Eu tenho a posição montante e a posição jusante. Qual é a posição montante e qual é a jusante? É só você ver o significado que tem aí do lado, certo? O que é uma nascente, o que é uma foz, o que é uma calha, o que é um regime, o que é a vazante, o que é a cheia, o que é o divisor de água, tudo isso são conceitos que estão relacionados com o estudo da hidrografia, tá bom? Outra coisa interessante que eu coloquei para vocês aqui são as classificações dos rios. Os rios eles podem ser classificados de acordo com várias classes diferentes. Por exemplo, de acordo com a origem da água, de onde vem a água, né? A fonte de abastecimento do rio vem da onde? É da chuva, ele é um rio pluvial. Se é da neve, ele é nival. Se vem da derretimento das geleiras, ele é glacial. Se vem de mais de um deles, é misto. Exemplo, o rio Amazonas, ele é classificado como um rio misto. Por quê? Porque tanto vem água do Rio Negro, do derretimento da neve, do alto das geleiras lá na Cordilheira dos Andes, como tem água da chuva no Rio Solimões, né? Das chuvas que acontecem intensamente na floresta. Esses dois rios se encontram e formam o rio Amazonas, que é um rio misto, porque tanto tem água de uma fonte, como tem água da outra fonte, certo? Quanto ao formato dos canais, quer dizer, o rio ele é reto, o rio ele é torto, ele tem muitos canais, ele tem bifurcações, ele tem muitas ilhas, ele não apresenta um canal principal, então cada característica dessa vai dar um nomezinho diferente, certo? E é interessante que vocês vejam porque esses nomes gostam de aparecer em avaliações externas. Por exemplo, esse nome anastomosado. Se você escutar o nome desse, vai pensar que ele está xingando você, né? Tá falando um palavrão para você. Mas, na verdade, anastomosados são rios que não apresentam um canal principal. E aí ele se divide em vários canais secundários, formando diversas ilhas, certo? Isso acontece muito em áreas onde aconteceu desmatamento e o rio ele perdeu a sua orientação do canal principal, certo? E aí eu tenho com relação ao destino, para onde vai a água do rio, eu tenho a duração do regime, quer dizer, em quanto tempo tem água no rio. Se é para sempre, ele é intermitente, ele é perene, certo? É um rio perene, não seca. Se ele seca, ele é intermitente. Mas se ele só tem água no momento que chove, parou a chuva, acabou a água, ele é efêmero, certo? Quer dizer, são rios de deserto, só tem água na hora da chuva. Parou a chuva, acabou essa água, some a água, tá bom? E tem os rios perenizados, que são aqueles que sofrem interferência humana. Os seres humanos, eles vão fazer uma barragem e eles vão liberando a água dos rios aos poucos, fazendo com que tenha água o ano inteiro. Então, esse rio, ele era intermitente. Mas ele sofreu uma intervenção humana e se tornou perenizado, ou seja, agora ele tem água o ano todo graças à ação do homem, não naturalmente. E aí nós temos com relação ao tipo de relevo, né? E nós temos com relação ao tipo de foz. Os rios do Brasil, como eu falei para vocês, o Brasil ele possui uma grande disponibilidade de rios, né? Mas esses rios, nós temos inclusive duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Duas dentre as 10 maiores, inclusive a maior, que é a Amazônica, certo? Mas existem diferenças, né, nessa distribuição das águas superficiais no Brasil. O que vai fazer com que o Brasil seja um país que tenha uma grande rede de drenagem, uma grande quantidade de rios, vai ser o fato de ele apresentar climas úmidos na maior parte do seu território. Essa característica ela vai orientar
que a gente tenha uma grande quantidade de rios em todas as regiões do país, certo? Mas esses rios eles vão apresentar características diferentes de acordo com o tipo de relevo, o tipo de geologia, material geológico, né? E aí vai determinar as várias bacias hidrográficas que nós temos no Brasil, tá certo? Eu vou deixar que vocês pesquisem sobre as bacias hidrográficas brasileiras, né? As bacias hidrográficas brasileiras apresentam características específicas. Vou deixar que vocês pesquisem no livro didático e vou encerrar a nossa aula aqui, né? No nosso próximo encontro a gente vai falar, na nossa próxima aula, videoaula, a gente vai falar sobre biogeografia e a formação das paisagens naturais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.